dei o exemplo de um concerto em que a pessoa vai bem, né, ou não, né, então isso faz com que ela acredite realmente, né, que ela tem esse potencial, né, para executar a tarefa. Experiência vicária é quando ela se compara com seus pares, né, observando o outro, ela percebe que sim, ela tem as mesmas condições, ela pode investir naquela atividade, ela vai ter sucesso e tudo mais, ou eu explicava também, por exemplo, o caso de quando eu, como musicista, né, vou observar alguém tocando o mesmo repertório que eu estou executando, mas pego alguém que é absolutamente muito acima né, da minha experiência e tudo, então pode haver essa questão de prejudicar a minha crença de autoeficácia, porque eu vejo que vai ser difícil chegar naquele nível, né? Então, na verdade, a gente tem que se comparar e observar pessoas que estão mais ou menos nas nossas condições, né? Isso ajuda um pouco mais. As persuasões verbais diz respeito ao feedback, como que as pessoas falam a respeito daquilo que eu estou fazendo, como elas me veem, né, e principalmente assim, elogios, críticas que vêm de alguém acima é sempre mais potencialmente motivador para mim do que alguém que está junto comigo, o meu colega, ou né, o meu colega diz, você tocou bem, meu pai, minha mãe, sei lá, né? Mas se vem de um professor, por exemplo, que eu admiro muito, isso é muito bom. E aí eu digo também que, nesse caso da persuasão verbal, um outro processo é muito perigoso aqui, que é quando alguém vem e fala algo muito negativo sobre aquilo que eu fiz, né? E se justamente é um professor, isso tende a diminuir minhas crenças de autoeficácia, que eu realmente acabo pensando, não, eu não consigo, né? Então, aqui a gente tem que pensar depois também algumas questões em relação ao ensino. E, finalmente, os estados fisiológicos são os estados, assim, ó, principalmente na área da música, a gente vive muito sobre a questão da ansiedade da performance, por exemplo, né? Eu passo por emoções, obviamente o tocar envolve emoções, né? E envolve também questões fisiológicas, não só da emoção, mas físicas, né? A pessoa que sua a mão, ou que fica muito nervosa, ou que treme, o problema não é esse, o problema não é a questão fisiológica, a ansiedade e tudo mais, porque eu acho que inevitavelmente todo mundo passa por isso. Não tem, eu duvido, assim, pode ser o maior pianista do mundo, eu vou dizer, eu acho que algum tipo de ansiedade com certeza atinge essa pessoa. A questão, né, para os autores aqui, é como a gente lida com isso, o que eu faço para superar isso e o quanto, né, eu consigo superar ou conviver, ou mesmo não obstante, né, ansiedade e tudo mais, eu consigo controlar e realizar, né, e fazer. Então, veja, todos esses 4 fatores, eles vão, segundo a teoria, trazer um aumento, uma diminuição das minhas crenças de autoeficácia, né? E, obviamente, isso está totalmente vinculado à questão da motivação. Quer dizer, por que eu vou continuar fazendo algo que eu não me sinto confortável? Por que eu vou continuar fazendo, né? Ou sim, eu vou continuar fazendo porque eu consigo, eu acho que eu consigo, eu tenho boas experiências, as pessoas falam que eu faço bem, etc, etc. Né? Então, aqui entra muito, né, na questão do ensino, eu penso, né, como professor, assim, experiência direta, quer dizer, você tem que proporcionar ao sujeito, vai apresentar, vai fazer uma coisa, vai apresentar em sala de aula, vai tocar, né, assim, um certo conforto ou algo que faça com que ele realmente consiga superar aquele desafio que foi imposto, né? Certamente, se eu dou algo muito complicado e a pessoa tende a não tocar bem ou não fazer, né? Isso eu sei que de alguma forma vai afetar. As experiências vicárias, por exemplo, aula coletiva de instrumento, masterclass, essas questões são super importantes, né? Tanto tem vários autores que defendem isso, e esse mesmo autor, o Bandura, ele fala muito do processo de modelação, que é a aprendizagem coletiva, né? Seja na música de câmara, seja na aula de piano coletivo, seja na aula, né, no masterclass, como você aprende vendo os outros, como isso é bacana, como é importante você fazer essas trocas, né? Porque isso é motivador também. Em relação a persuasões verbais, não é que a gente tem que só dar elogio para as pessoas, porque, né, mas a forma de crítica é algo importante. Como é que você critica alguém, né? Como é que você aconselha, como é que você dá um feedback? É simplesmente tomar cuidado com isso, porque existem pessoas mais sensíveis, existem pessoas mais fortes, que às vezes, né, com a crítica, né, reagem de uma forma, mas quantas crianças, eu como professora de piano de muitos anos, assim, quantos desistiam
por ter sido, né, criticado, ou se sentir ofendido, ou se sentir arrasado, né? Então, assim, a gente tem um poder como professor, né, muito grande, que a gente não tem noção do que aquilo que a gente faz pode causar de impacto na pessoa que está conosco, né, naquela atividade. Então, ter muito cuidado com isso, né? Não é que tem que só elogiar, tem que fazer a crítica, mas a forma como fazer é algo muito poderoso também. E os estados fisiológicos por exemplo, nós como professores, né, ou como musicistas, às vezes eu tenho que tocar um concerto, tenho que fazer algo, né, então chamo meus colegas, eu toco aqui, toco num lugar em que não é ainda o momento, né, criar experiências, ler um pouco sobre a questão da ansiedade, existe muita literatura sobre isso, né, então coisas que me ajudem a superar, no sentido de fortalecer a minha ideia de que eu sou competente, que eu consigo fazer isso, né? E isso aumentando minha crença de autoeficácia só tende a aumentar minha motivação para a prática, tá? E aí agora a gente chega no final já da minha apresentação, que é essa ideia, né, de que as crenças de autoeficácia elas funcionam, né? Elas ajudam nesse processo motivacional, mas existe um componente muito importante que o Alberto Bandura coloca, né, e outros autores colocam, que é o processo de autorregulação, né? Eu botei aqui, são conceitos complementares que interferem um no outro, isso é meu, né? Trazendo um pouco assim com as minhas palavras. Ou seja, o que é autorregulação? Autorregular, né? É você autogerir o seu processo de aprendizagem, tá? Então, essa teoria social cognitiva, ela traz esse conceito super importante da agência humana. Agência que não é agência de correios e telégrafos, é agência no sentido de agir, é o termo da tradução, né? Que fica assim, o homem é visto como um agente, uma pessoa que age, né? Ser agente é influenciar intencionalmente o funcionamento e as circunstâncias da vida, né? Então, na prática musical, né? Seria essa ideia de que eu posso, a partir da forma como eu me organizo, né? Trazer algo de sucesso ou fracasso, obviamente, né? Mas principalmente a partir da minha organização trazer o sucesso que vai interferir também nas crenças de autoeficácia, né? Então, a partir da agência humana, as pessoas formam crenças sobre o que elas podem fazer. Elas traçam os objetivos, elas planejam os cursos de ação e assim por diante, tá? Então, o que nós, como seres agentes, né, pessoas dentro dessa conceito de agência humana, a gente tem intencionalidade, né? Os indivíduos, eles podem agir intencionalmente. Eu faço porque eu quero, onde é que eu quero chegar, né? Então, a intenção, ou a gente pode pensar em meta aqui, é um curso de ação. Como é que eu vou chegar lá, né? Antecipação. Pensamento antecipatório. As pessoas se motivam, né, guiam suas ações e criam expectativas, né? Elas estabelecem os objetivos e prevêem as consequências. Eu mais ou menos imagino o que vai dar isso aqui, né? Eu vou começar um repertório novo, sei mais ou menos onde é que eu quero chegar com isso aqui. Autorreatividade, né? Da forma a um curso de ação, cria objetivos, né? Eu vou organizar essa minha atividade, vou monitorar, vou avaliar, vou ver se está indo bem, né? E depois que eu fiz tudo que eu podia, entro nesse processo de autorreflexão. Autorreflexão é o julgamento sobre os resultados, né, sobre os atos, essa capacidade metacognitiva de reflexão sobre si mesmo. O que é metacognição? Cognição é quando você aprende, você tem, né, tem vários conteúdos que você sabe, etc. A metacognição é quando você coloca tudo junto e consegue organizar um pensamento, né, uma ação a partir de vários conhecimentos para resolver aquela situação. Então, a autorregulação é esse mecanismo pelo qual as pessoas controlam, né, a sua motivação, porque para você se organizar para estudar, o que você precisa? De motivação. Primeira coisa, né? Precisa ter motivação, né? Então, você controla a motivação, o comportamento, os pensamentos e essa vida emocional. E, justamente, a autorregulação ela é pensada em várias como é que eu vou dizer, em vários campos das atividades humanas. Principalmente, né, tem um campo específico que trabalha com a questão da autorregulação da aprendizagem, tá? Então, o que é a autorregulação da aprendizagem? Agora pensando na música, né? Essa capacidade de preparar, facilitar e controlar a nossa própria aprendizagem. É super importante, né? Você desenvolver o potencial autorregulatório de um aluno é ajudar ele a se organizar no processo de aprendizagem dele, né? Porque em sala de aula o professor está junto, ele diz, ó, repete essa parte, estuda com ritmo, dá um monte de estratégias e tudo mais. Mas o professor não está em casa para ver como é que a pessoa está estudando.
Então, o processo autorregulatório, ele é super importante, por quê? Porque é a capacidade da pessoa autogerir, ela vai fazer sozinha, não vai ter um professor dizendo, né, mas como é que ela vai organizar? Então, para o músico, a aquisição desse tipo de competência é tão importante como a aquisição de competência auditiva ou motora. Então, aí que ele diz assim, não, mas ele tem tudo, ele tem ouvido absoluto, ele tem a mão perfeita, não sei o que, mas por que não dá certo? Porque não é autorregulado, simples assim, porque não sabe como estudar, porque não conhece um processo, né? Não consegue gerenciar seu próprio processo. Então, aqui eu trouxe essa ideia, né, de como funciona a autorregulação nessa perspectiva do Bandura, né? Então, autoobservação, eu vejo o que eu posso fazer, eu vou aplicar uma série de atividades e estratégias para aprender, e vou me observando o que eu... Ah, aqui eu acho que eu preciso de, não sei, fazer um exercício só de escalas, então, vou observando e entendendo o meu processo, aí eu tenho um processo de julgamento, né? Ah, isso funcionou, não funcionou, e eu tenho um processo de autorreação. O que eu tenho que fazer, então, né, para que isso funcione? Então, normalmente é algo cíclico, né? Então, na autoobservação, eu monitoro todo o meu desempenho para alcançar uma determinada meta, né? E o sucesso depende dessa forma como eu monitoro, né? Como é que eu faço, o que eu estou exatamente fazendo para eu conseguir. O autojulgamento é essa avaliação do que eu fiz, né? E esse autojulgamento tem a ver com referências sociais, às vezes eu vou comparar com sei lá, performance de um colega, alguma coisa, eu vejo o meu professor falou, etc., né? Então, nesse momento do autojulgamento, aqui ele diz que a ação vai ser julgada como apropriada, insatisfatória ou neutra, não, tanto faz, né? Mas isso vai trazer uma expectativa. E a autorreação eu observei, eu julguei, né? E aí como eu vou ter assim, a observar e avaliar o próprio indivíduo, toma decisões. A autorreação organiza o curso de uma ação, da próxima ação que eu vou fazer, né? E assim por diante. Então, as avaliações que são favoráveis, que eu vi, né? Elas são gratificantes. Eu disse, poxa, né? Que bom, deu certo, o que eu planejei funcionou, eu consegui, né? E as desfavoráveis, obviamente, propiciam reações pessoais negativas, né? Ai, não deu certo, e agora, né? Então, do ponto de vista motivacional, por isso que eu digo que tem a ver com esse ciclo, né, das crenças autoeficazes, talvez, né, isso alimente ou não essa questão da questão motivacional. E aí, gente, tem muitos estudos sobre autorregulação, talvez você já tenha ouvido falar disso, né, não sei, mas um dos autores que tem sido muito usado na música é o Zimmermann. Esse autor, eu trouxe só para complementar, ele também tem essa perspectiva sociocognitiva, né? E ele fala, então, antecipação e planificação é muito próximo do que o Bandura traz, né? Aqui no ciclo, né? Você antecipa, planifica, organiza, executa e controla, e faz essa autorreflexão e autorreação, né? Então, sempre cíclico isso daqui. Mas por que isso é importante? Porque, assim, o processo autorregulatório é algo que a gente muitas vezes não se dá conta do quanto ele é importante, né? Às vezes a gente vê assim, isso que eu dizia, pessoas muito talentosas que têm tudo para dar certo. Começam os dois lá, primeiro ano de superior de instrumento, né? Vamos começar o piano. E aquela pessoa que às vezes tem tudo para dar certo e aquela outra que tem tanta dificuldade, mas ela é muito autorregulada, né? Então, às vezes a gente vê aquela pessoa que não tinha talvez tantas condições assim de chegar a níveis muito bons, e às vezes aquela pessoa que tem tudo, mas não sabe como estudar ou não, né? Que acaba tendo desempenho até não tão bom, mas por quê? Porque não tem esse processo autorregulatório bem feito. E como a gente vê pessoas que são muito autorreguladas, que elas têm sucesso em tudo, elas conseguem bem em tudo, né? Isso é muito interessante, assim. Então, é uma aprendizagem, na verdade, né? E aí, a gente chega nessa outra perspectiva, né? O próprio Zimmermann, ele traz um estudo em que ele fez sobre essas abordagens multidimensionais da autorregulação, né, que ele chamou de a ARA, né, a sigla. E ele diz que a gente tem 6 dimensões nessa abordagem, tá? A motivação, né, o interesse que a pessoa tem em realizar aquela atividade, o método é como ela vai fazer, né, o tempo, o desempenho, o ambiente físico e o ambiente social. Esse modelo foi utilizado por um pesquisador chamado Macpherson, um pianista do Canadá, que estuda muito, muito, muito o envolvimento de crianças com aprendizagem e tudo mais.
E ele trouxe isso para a música, né? Essa abordagem multidimensional. Então, aí eu trouxe aqui um pouco baseado nisso, né, do que ele traz. Então, a motivação é o porquê, né? Por que eu quero estudar, onde é que eu quero chegar, o que eu quero atingir, né? O método é o como, né? E esse método, como é que eu vou fazer para atingir isso? Então, é aqui que tem duas palavras-chave aqui: estratégias, tá? Estratégias de aprendizagem. O que eu faço para superar os desafios que eu estou enfrentando, né? Então, tem vários autores que estudam só estratégias, ainda mais na área de performance, assim, tem muito estudo sobre estratégia, e é muito interessante, né? Mas aí existe essa questão das estratégias cognitivas e metacognitivas. O que é cognitivo? O que eu preciso do ponto de vista... Tá, eu, por exemplo, tenho um repertório novo, tenho que tocar uma suíte de bar, sei lá, enfim, né? O que é o cognitivo? Primeiro que eu tenho noção do que é uma suíte e tal, eu conheço, né, a linguagem. Aí, o metacognitivo é quando eu começo a perceber e trazer... Ah, tá, para aquela parte, veja, ela é mais homofônica, ali é mais polifônico, ali eu tenho alguma imitação, eu sei o que significa, eu sei como é que eu tenho que estudar, então eu vou buscar conhecimentos que eu já, né, ou experiências que eu fiz anteriormente para jogar na minha prática, né? Então, isso é um exemplo de estratégia metacognitiva. O cognitivo é assim, tá, para eu tocar suíte de bar, eu tenho que ter uma base, algum conhecimento, né? Isso já está formulado. Então, e aí, a partir disso, eu planejo, eu decido o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, eu vou separar em partes, vou tema por tema, sei lá, enfim, né? Esse método, ele é muito importante. E permeado de estratégias. Então, assim, o sentar e tocar não me resolve, de jeito nenhum, né? Então, por isso que eles falam dessa questão que você tem que planejar, né? E muitas vezes esse planejamento, o que acontece? Ele vai depender depois da última fase lá da autorregulação, que é esse avaliar se isso ali funcionou ou não, né? Para tomar novas atitudes. Outra coisa importante que eles dizem na questão musical é o tempo, né? O quando e o quanto, né? A gestão consciente do tempo no planejamento e realização das tarefas. Tem aquela máxima, né, de que um expert precisa de 10 mil horas, enfim, né? Hoje a gente sabe, assim, que a quantidade não é tão importante quanto a qualidade, né, do tempo, a forma como você gerencia o tempo. Justamente, se você planeja, tem método e cria estratégias, quer dizer, às vezes você não precisa de meia hora para ficar repetindo algo, né? De repente você faz algumas coisas e resolve de acordo com a estratégia que você está aplicando. Então, o quando, o quanto, né? Essa gestão consciente vai ajudar a aumentar, digamos, esse processo autorregulatório, melhorar esse processo autorregulatório. O desempenho, né? Essa autoobservação, avaliação e tudo mais. Tem que, né? Essa é a quarta dimensão. É prestar atenção no que eu estou fazendo para, né? Providenciar novos recursos cognitivos, metacognitivos e tudo mais. Ambiente físico, gente, isso é fundamental, né? Onde eu estou estudando, né? Esse ambiente, ele é organizado, ele tem os recursos que eu preciso, eu sei que muitas vezes entre o ideal e o que a gente tem, tem um abismo, né? Mas para o processo autorregulatório isso ajuda bastante, você saber do seu ambiente ou preparar esse ambiente, né? Saber de que forma esse ambiente pode contribuir ou não, né, para minha prática. E o ambiente social, que os autores trazem aqui na questão da música, né, da autorregulação musical, é aquela ideia de com quem eu estou convivendo e que pode me ajudar nisso. Por exemplo, eu estou estudando, eu tenho meu professor que me ajuda, eu tenho algum colega, quando eu tenho alguma dúvida, para quem, né, que fonte eu vou buscar para ter esse apoio, para resolver isso, né, esse trocar ideias, né, informações e tudo mais. Isso é importante também, isso é importante, segundo os autores, tá? Então, essas dimensões todas aqui, elas são parte dessa abordagem multidimensional da autorregulação e elas favorecem, né, você ter esse processo todo, claro, assim, naturalmente, né, você vai, à medida que você vai experimentando, você vai tendo o controle de tudo isso, né, do ambiente físico, do tempo, do método, das estratégias e tudo mais, né, tudo isso favorece, né, quando a gente falava da teoria no início, né, essa necessidade de autonomia, né? Então, assim, o que o professor pode fazer aqui? Ele pode ajudar o aluno a desenvolver seu processo autorregulatório, sabe? Como?
por exemplo, uma das pesquisas que a gente faz para entender o processo autorregulatório de músicos e musicistas, a gente questiona, né, sobre isso. Como é que é seu tempo? Como é que você trabalha, por exemplo, como é que é seu ambiente físico? Quando você tem alguma dificuldade, para quem você recorre? Então, assim, fazer com que se torne algo consciente, ele veja que ele pode agir intencionalmente nessas dimensões, né, para adquirir um processo autorregulatório que vai ajudar no seu desempenho. Então, existem algumas pesquisas, eu não trouxe aqui, mas enfim, em que lá nos Estados Unidos estava lendo uma bem recente, inclusive, que foi feita em Nova York, que eles tinham os alunos de instrumento, né? E em que houve uma ação intencional dos professores no ajudar a construção de um processo autorregulatório dos estudantes. E um outro que eles ajudaram, né, dois grupos de estudantes. Um grupo, eles faziam esse processo de questionamento, de algo mais consciente, e o outro era mais assim, eles deram as dicas e deixaram os alunos resolver, e o outro eles monitoraram e interferiram no processo. E eles chegaram à conclusão que os estudantes em que tiveram uma interferência mais direta dos professores no processo autorregulatório, eles adquiriram, né, mais conscientemente, digamos, esse processo e tiveram um desempenho melhor, né? Então, assim, a gente pensa, parece tão simples, e cada um vai dizer, não, mas o estudo é algo muito pessoal, né? Mas, na verdade, o professor pode ajudar, sim, a construir esse processo, né? Aos poucos, orientar e saber mostrar estratégias e etc. Isso tudo faz com que o processo se torne mais natural para a pessoa. Porque o grande problema do instrumento, né, de você estudar um instrumento, é que a gente pode se perder no meio do estudo, a gente não sabe o que fazer às vezes, né? Tipo, principalmente crianças, adolescentes, tudo, eles querem, mas não sabem o como. Então, esse como é o que a gente pode ajudar, né? Então, assim, eu trouxe algumas conclusões sobre o que eu apresentei aqui, vou abrir um espacinho só para a gente dialogar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Algumas conclusões, mas teriam muitas outras que eu poderia trazer, mas enfim, o que a gente traz de tudo isso? Estudos de motivação e autorregulação. É importante? Eu hoje digo que eu acho muito importante. O que eu queria trazer hoje aqui era só para instigar vocês, assim, né? Assim, pensar um pouquinho nessas questões que dizem respeito à psicologia, né? Mas nós, como músicos, eu acho, até conversava com o professor Ernesto, a gente tudo bem, a gente tem que estudar a fazer análise musical, a gente tem que entender a sua peça, a gente tem, né, tem que ter uma série de conhecimentos, mas também os fatores psicológicos que nos impulsionam a agir, né, isso é muito importante, a gente não pode negligenciar, nem como musicistas, nem como professores de música, né, porque a gente tem ferramentas para agir, né, naquilo que a gente está fazendo, seja na nossa prática, seja ajudando a prática né, dos nossos alunos e tudo mais. Então, esses conhecimentos da psicologia que vem com os estudos de motivação, autorregulação e tudo mais, de alguma forma, nem que seja para ajudar no nosso processo de reflexão sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Ou para conhecer como é que a gente age, ou por que que a gente se comporta de certa maneira, ou por que meu aluno está se comportando daquela maneira, né? Então, eu tenho algum conhecimento que me ajuda, né, a, a favorecer o processo de aprendizagem dele, né, ou o meu próprio processo. Então, como conclusões, eu vou ler só rapidamente o que eu coloquei. Isso aqui é tudo meu, enfim, mas poderiam ser várias outras conclusões, né? Então, assim, considerando-se que a motivação e a autorregulação, né, promovem positivamente o ambiente de prática musical, né, e aprendizagem, é necessário verificar como as atividades musicais estão sendo realizadas, conferindo, né, se essas atividades envolvem desafios compatíveis. Isso é uma coisa que vem lá da teoria do fluxo. Está equilibrado, ou estou dando coisa difícil demais, ou está fácil demais, o que está acontecendo, né? Então, as atividades envolvem desafios compatíveis, né, com essas habilidades. E se existem metas claras, onde é que eu quero chegar? Como é importante ter meta, né? Porque só sentar e repetir um repertório, eu não sei onde é que eu quero chegar, quer dizer, o que que eu quero com aquilo, né? Onde é que eu tenho que melhorar? E outra coisa, esse ambiente é potencializador para a concentração, esse controle do ambiente, né? Então, ensinar a criança a estudar, não pode estar com o celular, né? Não pode ter a TV ou sei lá o quê. Às vezes o ambiente não é o melhor, né? Mas o que que eu posso fazer para potencializar essa questão da concentração, que é algo fundamental, né? Do ponto de vista da motivação e do foco. Então, a partir do momento
em que o indivíduo se sente capaz de realizar uma determinada atividade, que é as crenças de autoeficácia, né? Eu sei que eu sou, né? Então, essa experiência emocional, ela é positiva, tá? E isso favorece o quê? O fortalecimento da sua autoestima e, consequentemente, essas crenças de autoeficácia. A gente pode ajudar nesse fortalecimento, né? Tanto as nossas crenças de autoeficácia, a gente pode, né, trabalhar de forma que isso melhore, como a gente, como professor, pode interferir isso no processo dos nossos estudantes, né? Criando estratégias para que isso aconteça. É relevante considerar a organização da aprendizagem como um fator de grande contribuição para gerar o processo de motivação. A autorregulação, né? Como que eu estudo, o que que eu faço, né? Pensando naquelas estratégias todas. Essa organização pode ser realizada pelo professor, né? Não é que a gente chama de autorregulação, a gente sabe que é um processo individual, mas o professor pode, né, ajudar a organizar isso e também, obviamente, pelo estudante, né? Então, assim, a gente pode interferir, sim, pode ensinar, pode trazer, sei lá, ensina, anota um caderno, ou filma e traz alguma coisa sobre o seu ambiente de estudo, como isso faz diferença, né? Então, assim, ajudar nesse sentido. Seja por meio do professor que sugere pequenas ou grandes progressivas metas, né? Seja por meio do próprio músico que estabelece as metas para si, esse processo garante, então, um direcionamento da atividade que vai proporcionar essa atenção e essa concentração. Então, sempre trabalhar com essa perspectiva das metas. E os elementos motivacionais externos, agora falando daquela coisa da motivação extrínseca, né? Sei lá, promover né, sei lá, um desafio, alguma coisa, né, quero ver, semana que vem eu quero que você toque só essa parte aqui da mão esquerda, não sei o quê, sabe, promover ideias, assim, que são elementos externos, obviamente, né, mas que acompanham esse aprendizagem musical, né, e ao mesmo tempo trazer essas opiniões, estímulos, expectativas e o feedback, né, dizer o que que eu acho, né, tanto o professor quanto os pais, os colegas, né? Tudo isso vai trazer esses fatores extrínsecos que vão ser internalizados, tá? Fazendo com que o músico, né, se sinta mais capaz e confiante no desempenho de suas funções com a música. Então, assim, eu não sei, vocês estão muito jovens, um dia vocês vão ser pais também, pensando agora a função de pais e mães, né? Como é importante o pai e a mãe dar o feedback, né? Motivar a criança. Às vezes a criança está fazendo, ou está difícil demais, não, vai lá e sugere alguma coisa, né? Então, porque esse externo, essa coisa social, ela é muito importante. Eu não toco só para mim, né? Às vezes o sujeito diz, não, eu toco lá no meu quarto, fecha, é só para mim. Mais ou menos assim, né? Se alguém ouve e valoriza, aquilo é muito importante, né? Para a pessoa, isso ajuda bastante. Então, acho que era isso que eu queria trazer para vocês, e não é propaganda, mas eu vou mostrar aqui, é que lá na Universidade Federal do Paraná, a gente tem um grupo de pesquisa já de muitos anos que estuda, né, com essas questões nessa interface da música e psicologia, e a gente tem publicado vários livros, e eu estou trazendo, deixei com o professor Ernesto, para vai ficar na biblioteca aqui da Universidade Federal do Rio, né, na biblioteca da música. Eu trouxe esses livros, queria mostrar para vocês, então, deixei também meu e-mail, esse slide depois fica, né? Esse é um primeiro livro que a gente organizou, é com uma colega minha chamada Beatriz Hilari, ela hoje é professora na Universidade do Sul da Califórnia, e quando a gente começou a estudar a parte de cognição, né, assim, no nosso grupo de pesquisa, assim, mais intensamente, a gente reuniu nesse livro chamado Mentes em Música, uma série de textos, né, tem da professora Diana Santiago, tem do professor Marcos Nogueira, tem professora Regina Antunes, tem, assim, do Brasil inteiro, pesquisadores que trabalham muitos na perspectiva da performance, também da composição e tudo mais. Então, vários temas sobre cognição e aprendizagem musical, né? Mas acho muito voltado para quem é performer, também tem vários temas. E eu tenho um capítulo aqui sobre motivação, né? Foi quando eu comecei a estudar um pouco mais isso aqui. Aí esse outro livro, chama Estudos de Motivação e Emoção em Cognição Musical. Aqui eu tenho um colega na Universidade Federal do Paraná que estuda música e emoção, e hoje ele trabalha também com música e expertise, é o professor Danilo Ramos. Ele, assim, tem um trabalho fantástico, né, e é pianista também, então ele traz muito essa perspectiva aqui nessa obra ele trouxe a emoção, e a gente juntou um pouco, né, de estudo sobre motivação e emoção, que é bem interessante, assim, para quem é músico, pianista, tudo tem uma boa contribuição.
Aí tem esse outro livro, esse é de 2009, que daí, quando eu comecei a minha apresentação, falei que, estudando a teoria do fluxo, eu acabei indo para um campo de estudo sobre criatividade musical, né? E criatividade aqui pensada em vários sentidos. Criatividade, a gente pode pensar a criatividade do professor que ensina, né? A criatividade do músico, a criatividade do performer, a criatividade do regente, a criatividade em sala de aula com crianças, enfim, né? A criatividade aqui é algo bem aberto, e aí eu quis trazer algo que mostrasse essa interseção entre criatividade e motivação, né? Porque o processo criativo, ele tem uma relação direta e muito forte com o processo motivacional, né? Pode ver que as pessoas bem criativas, elas são intrinsecamente muito motivadas sempre, né? A gente encontra essa relação. Então, tem vários estudos sobre isso E o último livro é esse aqui, Brazilian Research on Creativity, Development, Musical Interaction. Esse livro foi publicado o ano passado, em 2021, pela Routledge, que é essa editora aqui, uma editora já bem tradicional, né, uma editora inglesa, e eu tive apoio da ISME, da Associação Internacional de Educação Musical, que eles estão fazendo uma série de livros, assim, porque inevitavelmente a nossa grande produção, ela é muito anglo, né, dos países de língua inglesa e tudo mais. Então, assim, foi uma forma pela ISME, assim, de motivar, já digo motivar, pesquisadores do mundo inteiro para trazer resultados essa, esse livro falando sobre as questões da criatividade, desenvolvimento da criatividade, nesses ambientes interativos, aí todo tipo de ambiente, seja sala de aula, seja com música, tanto que aqui a capa, ó, pode ser, talvez você não tenha visto, mas é um clarinete aqui, tá? Né, assim, nas práticas musicais coletivas e tudo mais. Então, é um livro que, se eu puder, eu vou conseguir mandar um depois para a biblioteca. Não tenho ainda eles disponíveis, muitos, assim, mas é um livro que tem e-book e tudo mais, enfim, só para quem se interessa por esse tema. E é isso. Mas então, vão ficar lá na biblioteca daí, né, para disponibilizar se alguém tem interesse, enfim, conhecer um pouco mais. Mas acho que era isso, trouxe umas referências, não sei se vai ficar depois isso disponível. Mas acho que era isso. Muito obrigada pela atenção, desculpa. Eu quero parar de compartilhar aqui como é que a tela, né? Espera aí, como é que é mesmo? Já estou parando. Não, mas não, mas como é que ela fala? Ah, aqui, stop share. Ah, thank you. Peguei. Isso. Aqui no YouTube, deixa eu ver aqui as Ah, tá. A Marília Barbosa falou: parabéns, doutora Rosana, excelente explanação. Denise Maximiano. Que bom, muito obrigada. Excelente palestra. Eu agradecer aqui. Denise Maximiano colocou uma questão aqui que eu acho que você, Denise Guidon, também, muito bom. Que eu acho que você já acabou falando, eu gostaria de conhecer um pouco mais dessa bibliografia. Você acabou falando até da sua parte. Mas, obviamente, eu não sou a referência maior, né? Eu acho que essa bibliografia tem muitos, obviamente, na literatura internacional, tem muita coisa disponível hoje, e eu diria assim que um dos grandes nomes, né, Susan Hallam, né, que foi uma das pioneiras, digamos assim, no estudo da parte de motivação, né, o Gary McPherson também, são autores assim que eu cito sempre, né? Então eu diria que são... Mas, assim, sobre motivação, hoje no Brasil tem muitos estudos, assim, muita gente estudando. Nós temos estudos grandes e fortes na Universidade Federal da Bahia, né? A professora Cristina Tourinho, inclusive, acho que uma das primeiras dissertações, ela é professora de violão, né? Sobre motivação é dela, acho que em 1991, acho que não tinha ninguém nascido nessa época ainda, né? Mas, enfim, ela é uma das pioneiras mesmo, a professora Cristina Tourinho, depois tem a professora Liane Rentes, que toda a equipe lá do Rio Grande do Sul, da URGS também, eles têm estudado bastante,
Aqui sobre autorregulação, o Marcos Nogueira, eu vim fazer uma banca com a Midori, né, a professora Midori, e o professor Marcos Nogueira, um trabalho muito legal do Leandro, né? Ai, não, enfim, daqui a pouco vem o sobrenome, mas é uma tese aqui do programa da UFRJ, brilhante, brilhante, sobre autorregulação, assim, aquela assim que você sugere como leitura obrigatória, assim, porque ele explica toda a teoria e tudo, e faz um estudo bem criterioso, assim. Então, tem várias... Bernadette também no Odesc, né? Bernadette tem estudado, verdade, desculpa, a gente acaba esquecendo, mas não propositalmente, é muita gente assim, que tem trabalhos assim valiosos, e a Bernadette, por exemplo, é pianista, então assim, sempre nesse campo do piano, é muito legal assim, os trabalhos que tem vindo. Mas assim, é um campo, embora já tenha bastante coisa, sempre tem mais coisas para fazer, né? Então, novos trabalhos têm surgido sempre, então é muito interessante. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem mais só um comentário aqui. É um comentário, na verdade, não é uma pergunta, né? Denise Vidal colocou. Penso que a autorregulação conta para nós mesmos das nossas possibilidades. É importante Óbvio. isso, né? Eu acho que a autorregulação, assim, eu tentei direcionar muito para o músico, né? Mas eu, como professora, né, a gente tem que ser motivado, a gente tem que ser autorregulado, né? A gente tem que pensar que tudo que a gente faz na vida né, tem que ter uma razão, um motivo e algo que nos ajude a permanecer naquela atividade de uma forma prazerosa, né? Então, assim, a autorregulação ajuda nisso, você pensar a sua motivação, você buscar, né, formas de, de fortalecer essa motivação é algo importante. Então, assim, aquele professor, essa é a minha opinião, né, que sempre repete mais ou menos a mesma coisa e não busca modificar um pouco, ou melhorar um pouco, ou observar muito, né, acho que o professor, a primeira coisa, ele tem que ser um grande pesquisador, assim, né, olhar e ver o que está faltando, onde é que eu posso ajudar, né, de que forma eu posso contribuir, né, não pensar assim que só tem um caminho, né, então vou sempre aplicar daquele jeito, se o aluno conseguiu ou não conseguiu, aí o problema está no aluno. Eu acho que não, acho que o professor ele tem que estar motivado a sempre buscar mais, né, formas de resolver seus problemas cotidianos com a docência e, ao mesmo tempo, que nem ela falou muito bem, assim, né, também a gente ser autorregulado, né, pensar no nosso processo, né, de ensino, como é que eu estou fazendo, como é que eu estou organizando as minhas aulas, como é que eu estou vendo os problemas, né, que aparecem, de que forma eu vou refletir sobre isso e traçar estratégias, porque a autorregulação não é só para estudar o instrumento, mas para ensinar, para tudo na vida, né? Quanto mais autorregulado, mais controle eu tenho sobre as minhas ações e mais controle sobre os resultados. Essa que é a questão. Porque a autorregulação permite um certo controle sobre resultados, que é o fundamental, né? Essa que é a grande sacada, né, da autorregulação, porque ela permite esse controle, né? Porque se você não tem esse controle, o que acontece é que você faz e nunca sabe como é que vai chegar lá na frente, né? É sempre um tiro no escuro. Agora, se você está autorregulado, um pouco de luz você enxerga, porque você sabe que está seguindo por um caminho que vai levar, né, a um resultado, e se aquilo não dá certo, eu posso, né, modificar esse percurso. Então, essa é que é a ideia da autorregulação. Sim. Uma pergunta em relação à autorregulação. Por exemplo, como na performance, assim, você se apresentando, você, assim, música acha que tocou bem, pessoas aplaudiram e tal, mas como a gente consegue ficar atento a isso, em termos, sempre com a ideia de melhorar, né? Essa questão da performance, sempre com o objetivo de melhorar, mesmo os outros, o público já gostando, né? Como faço isso em relação à autorregulação? Sim, então, assim, acho que a grande questão do processo autorregulatório é que você sempre tem naquele ciclo um momento de reflexão e de ação, né? Eu acho assim, tem dois componentes, né? Tem o componente social, que é importante, é óbvio, você ter reconhecimento, as pessoas estão gostando e tudo mais, mas tem a parte sua, né, da sua motivação intrínseca, quer dizer, para você, de repente, você acha que pode fazer mais, né? Você se conhece, né? Então, assim, se você está satisfeito, eu diria, né, atingiu um objetivo e alcançou um resultado satisfatório, as pessoas, né, e aquilo foi suficiente, então, ok. Mas, como o processo autorregulatório ele envolve esse processo reflexivo, né,
é ali que você vai, né, recomeçar um novo ciclo. Quer dizer, eu acho que eu deveria ter feito mais do que isso, né? Por mais que tenha gostado, dentro, né, da minha autoavaliação, porque autoavaliação é uma palavra-chave no processo de autorregulação, autoavaliação. Nessa autoavaliação, é satisfatório, não é satisfatório, eu posso dar mais, então aí você vai refazer, né, vai recomeçar um novo ciclo, né, de estudos e tudo mais, para superar coisas que você percebe como não satisfatórias. Quer dizer, por mais que o público aplaudiu, você achou, né, eles acharam que foi bem, você achou que não está bem, mas você tem essa visão crítica, e o processo autorregulatório é exatamente isso. E pode ver assim, as pessoas que têm muito sucesso, que vão muito bem, elas são muito autorreguladas, nesse sentido também, de ela estar sempre repensando e avaliando a própria prática, e dali fazendo algo novo, né? No sentido de usar outras estratégias para melhorar, às vezes é um detalhe, não, eu acho que eu posso melhorar os meus treinados, ou sei lá o quê, né? Aquele aspecto interpretativo ali não está do jeito que eu queria, enfim, né? Então, essa que é a grande questão. Isso que você falou é fundamental dentro do processo autorregulatório, porque ele é sempre cíclico, né? Você pode, ou assim, não, o repertório ficou perfeito. Ok, então o que eu vou fazer agora? Vamos para um novo repertório, né? De repente, um nível acima daquilo que eu estou fazendo, ou algo semelhante e tal, né? Então, esse processo, ele vai sempre funcionando com esse momento de reflexão, que é fundamental, assim, né? É quase assim como dizer que isso, na verdade, é um processo metacognitivo, que é a consciência sobre o aprender, né? O que me falta, o que eu preciso, né? Então, essa consciência sobre esse processo de aprendizagem é muito importante. E a autorregulação, ela trabalha nesse aspecto metacognitivo de uma forma muito, muito intensa, assim, né? Então, por exemplo, não é bom se acomodar. De jeito nenhum, né? Mesmo porque motivacionalmente, veja, se você vai bem num concerto, você está indo bem e tudo, né? É aquela coisa da motivação, assim, que você sempre vai querer mais. Essa que é o grande barato, né? Digo, da motivação. Você sempre vai querer mais, você vai querer superar aquilo ali, né? Esse processo autorregulatório, ele alimenta as crenças de autoeficácia, que eu me sinto competente para fazer, né? Ele alimenta isso. E as crenças de autoeficácia nada mais são do que um processo motivador muito forte. Então, é isso, sabe? Veja os grandes pianistas que a gente tem hoje, né? Eles tocam até o fim da vida, né? Até o fim, eles não param. Dificilmente uma pessoa assim abandona. Claro, tem exemplos e exemplos, né? Mas normalmente a gente conhece aquelas pessoas que vão tocar para sempre, que querem sempre estar tocando, né? Porque é algo que vai, né, gerar sempre um interesse, uma vontade de fazer e tudo mais. Entendi. Obrigado. Imagina. Tem mais? Sim, querido. A senhora acha que a senhora explicou sobre os professores que devem interferir e também ajudar os alunos nesse processo de autorregulação. A senhora acha que hoje em dia a maioria dos professores tem essa mentalidade e fazem isso, ou são assim uma minoria que querem estar lado a lado com o aluno, ajudando ele a se organizar? Pois é, eu não sei te dizer, essa resposta eu não sei, assim, como que é a maioria, né? Talvez precisaria fazer um estudo e também, mesmo assim a gente não consegue dar conta de tudo, né? As realidades são muitas, existe muito professor de instrumentos e tudo mais. O que eu acho é que tem mudado, assim, bastante, sabe? No meu tempo, veja, eu sou de uma geração muito anterior da de vocês, né? Eu comecei o bacharelado em piano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Instituto de Artes lá, e, assim, não querendo comentar, mas eu tinha um professor que era um professor, né, já de uma certa idade e tudo. Então, assim, eu tinha uma relação muito diferente com ele, porque eu comecei o bacharelado com 16 anos, eu era uma adolescente, né? Então, assim, eu sofria muito, tudo era um sofrimento, porque eu não sabia muito como resolver certas coisas, porque eu saí de um conservatório e entrei na universidade com um programa que eu achava muito difícil para mim, entende? Assim, na época, que gerava aquilo que a gente mostrava ali, uma ansiedade, um desespero, né? Assim, nossa, como eu sofria com aquilo tudo. Então, eu não tive ajuda desse professor para resolver coisas que
enquanto eu estava no conservatório, eu tinha uma professora que me ajudava mais, né? Mas quando eu cheguei na universidade, era como se eu tivesse, assim, um abismo, e eu ia cair dentro, não sabia onde ia chegar, sabe? Era muito difícil para mim. Naquele tempo, não se falava nada, essas questões psicológicas e como o professor interfere, ou mesmo a questão da didática do instrumento, né? Não era algo, assim, muito... não se falava, assim. Eu acho que mudou muito, sabe? Mas eu ainda acho que essa formação, veja, do professor de instrumento nesse campo da psicologia ajudaria bastante, tá? Por quê? Porque é uma opinião minha, posso estar falando bobagem, mas eu percebo que hoje cada vez menos as nossas crianças, né, têm essa vontade de começar a estudar como era antigamente, né, assim, tinha muitos pianistas, eu trabalhava na Escola de Música e Belas Artes e nós tínhamos seleção anual para a entrada, porque como era do Estado, todo mundo era uma boa escola, era gratuito, as pessoas queriam estudar lá, né, então tinha seleções em que entrava um grupo e outro grupo era dispensado. Hoje a gente não consegue preencher as vagas de todo, né? Claro que tem alguns que são dispensados ainda, não é por isso, mas assim, não tem mais aquele exagero, porque eu acho que hoje as crianças têm outras perspectivas, né? O estudo da música é algo que demanda concentração, tempo, paciência, e a nossa sociedade, ela é muito, né? Muito diferente daquela, pelo menos no meu tempo, há 30, 40 anos atrás, né? Então, assim, é, então, eu acho que os professores têm que cada vez se preocupar mais em manter esses fatores motivacionais ativos para que as crianças queiram continuar no estudo. Porque o estudo instrumental é difícil, né? Ele demanda muita coisa que às vezes a criança não está acostumada, não conhece. Então, eu acho que os professores precisariam conhecer, né, formas de ajudar seus alunos. Para quê? Para que os fatores motivacionais sejam garantidos e a criança progrida nesse estudo e não comece assim, uma semana na outra ela já pede para sair, porque não tem paciência, não quero ficar, né? Então, assim, é bem complicado. Agora, assim, eu não sei te dizer como que está hoje, assim, né, do modo geral. Eu acho que muita coisa melhorou, existe toda uma preocupação com a pedagogia e tudo mais, que é bem diferente do meu tempo, assim, quando eu comecei a estudar. Mas não sei te dizer, assim, se ainda isso já, né, está trazendo algum efeito mais positivo nessa questão da aprendizagem hoje, sabe? Porque, como eu disse, eu fui professora de piano, depois eu saí do campo do ensino instrumental e fui para uma área mais teórica na universidade. Infelizmente, né? Eu gostava bastante do piano, mas... Então, eu não estou, assim, em contato hoje, né, com o campo dos professores, assim, para entender um pouco mais a realidade hoje. Mas acho que é uma coisa bem urgente, sabe? Não sei como é que está aqui no Rio, mas lá em Curitiba a gente percebe, assim, um declínio muito grande nas pessoas que têm procurado a música, sabe, como profissão, inclusive nós tínhamos, veja bem, 4 cursos em Curitiba de música, sabe, de ensino superior, e a PUC, inclusive particular, a PUC, né, já fechou um dos cursos, assim, já a licenciatura já não existe mais, assim, que é uma pena, né, a gente pensa assim, porque tem diminuído a quantidade de alunos, né? E eu acho que tudo isso é um reflexo do quê? Dessa vontade das crianças, né, de estudar e progredir no estudo musical. Então, acho que a gente tem que ter cada vez mais cuidado com esse nosso campo, assim, né? Que antigamente era quase assim, só os fortes sobrevivem. Hoje a gente tem que pensar em todos, né? A gente tem que pensar nisso. Imagina. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Você quer aparecer alguma coisa? A Anitta falou também controle sobre os resultados da questão, né? Resultados da questão, importante a relação professor-aluno, sim. Sim, com certeza. Inclusive, é uma ideia já não centrar, né, no processo, como você falou, né, no central, no processo, sim, no aluno, levando em consideração, obviamente, que tem certas características gerais dos seres humanos, né? Não existiria isso da psicologia em primeiro lugar, né? Sim. Mas a pergunta da Karen é bem interessante, porque tem uma questão também que é legal aí, que você vê, por exemplo, a bibliografia que você traz é basicamente século XXI, né? Claro que está trabalhando com o que existe de mais update em relação a isso, mas mesmo que a gente vá buscar algumas coisas de estilo de aprendizagem na década de 70, isso aí começa a ser visto. Tem que lembrar que na década de 70, você não ia ali nesse tempo e comprava um livro. Então, sim, o acesso a essas coisas era muito restrito. É verdade. Era muito restrito.
Verdade. E uma das questões que a gente pensa aqui, tivemos uma semana agora de pensar em reestruturar os cursos de bacharel, é justamente isso, né? A ideia da gente pensar em incluir outros eixos de pedagogia do instrumento, incluir o eixo de gestão, justamente as questões cognitivas ligadas ou não à saúde, para que as pessoas possam sair daqui, porque o que acontece com o bacharel hoje em dia de instrumento? Ele toca, claro, mas muitas vezes ele atua como professor. Sim, Né? sim, sim. 90% das vezes. Sim, sim. Então, precisa ter essa formação também, precisa entender isso. Os professores também a gente trabalha, hoje em dia a gente tem acesso muito mais à revista científica, uma série de outras coisas, mais periódico, né? Lugares bons de autorregulação que tem também são, em português, são os periódicos, né? Da Opus tem, Tem da vários. tem alguma Nossa, coisa, né? Os sim, periódicos têm bastante tem coisa, só bastante que é coisa. coisa também. É. Então, essa questão ela vai mudando também à medida que as gerações vão tendo mais acesso, tendo mais possibilidade, né? Não dá para a gente pensar 30, na época que a gente fez curso de bacharel, Nossa, esse material não é disponível, né? a gente tinha que ficar horas dentro da biblioteca, né? Quando Achando. um livro demorava um ano para É, chegar aqui no Brasil. Né? era muito diferente. Eu lembro que para ouvir, né? Hoje o YouTube está ali, você olha, você. No meu tempo, a gente pegava uma fita cassete, ia na rádio da universidade, deixava lá uma semana, uma sequência de obras para eles gravarem, aí levava aquilo como se fosse um tesouro, né? Porque se perdesse aquilo ali, era assim, gente. Como que era essa questão social na época, mais ou menos? Qual que é Aham. A social, que eu digo, é a interação de fato entre os alunos, vamos dizer assim, porque nós, assim, a gente é unido, né? Mas não é o comum, né? Pelo menos que a gente nota. Existe uma rixa meio Depende de uma turma, de até desmotivação também, sabe? Pessoas que... Varia muito, assim, por exemplo, uma das pessoas até que está assistindo aqui foi meu colega daqui do UFRJ. Que legal. Teve uma outra turma que foi bastante unida, né? Teve até um concerto agora há pouco, você até foi assistir também, né? Todos os colegas foram lá assistir, os que vieram. Sim. Não, do Bernardo, no seu recital, por exemplo, eu estou falando especificamente de turmas mais antigas daqui, mas varia de tempo a tempo. Agora, tinha momentos de interação, os concursos de piano eram momentos interessantes de interação, onde você conseguia trocar a partitura. Hoje você vai no MSLP, você baixa uma partitura. Naquela época, uma partitura, principalmente de música brasileira, né? Só o coleguinha que tocava no concurso, você ia lá, trocava com ele na partitura. Eu tenho uma aqui, igual a trocar figurinha, né? É verdade. Mas olha, é assim, né? Isso é uma coisa que você falou bem importante, assim, nos nossos ambientes de universidade, curso superior e bacharelado em instrumento, existe uma concorrência muito forte, né? Assim, às vezes, né, em determinados lugares isso até é mais e que tende muitas vezes a prejudicar, assim, no sentido das pessoas se comparam e tá, né? Então isso é uma coisa assim, né? Mas você tem que saber como lidar com isso também, né? Assim, porque assim o comentário, às vezes vem um comentário negativo, alguma coisa que é para deixar, que aí você percebe, né? É para me deixar mais para baixo, não sei o que, não. Veja lá, né? Será que realmente esse comentário faz sentido? Também tem, né? A gente tem que aprender a mil aspas, sobreviver num ambiente em que a concorrência é muito forte, né? E não pensar que isso é um obstáculo ou algo desmotivador, né? Porque, na verdade, você tem que né, pensar que aquele ambiente, ao mesmo tempo, proporciona uma interação com pares, né? Que estão dentro do nível que você busca, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que aprender a aproveitar isso, né? Também de uma forma positiva. Mas essa integração depende muito do ambiente, sabe? Eu acho assim, às vezes tem ambientes que são mais propícios, né? E eu estudei na URGS, depois eu fui para Belas Artes em Curitiba. Na URGS eu tinha grupos de amigos, e quando cheguei em Curitiba eu não tinha tantos, assim, né? Aí a gente vê que também é cultural, né? Lá o pessoal é mais fechado, alguma coisa, então tem isso também, né? Mas as coisas tem que aproveitar esse ambiente acadêmico, é muito legal, assim, né? Eu acho que é uma coisa que ainda mais vocês, né, que eu sei que é super concorrido, né, passar num vestibular de música, né, entrar num curso, assim, é muito bacana, assim, que tem que aproveitar e dali tentar, né, se motivar para seguir cada vez mais, né, porque vocês são a nossa resistência, né, nesse ambiente, um termo bem atual, né? Enfim. Mas parabéns para todos, né, que estão aqui com seu mérito.
Tem mais alguma pergunta? Se alguém também, deixa eu ver. Acho que a gente tem que terminar porque o Certo, o pode ser. Ronald, ele falou que tinha que terminar e pegar o computador Bom, daqui 2 minutos. professora Rosana, eu agradeço muito, né? Acho que realmente a gente começou com o pé direito, né? Uma excelente palestra, e esse tema realmente ele é muito importante, né? Eu acho que ele é fundamental. Na verdade, deveria ser uma das primeiras coisas a ser discutidas sempre em sala de aula dos professores e alunos. Como estudar, né? Uhum. Como estudar. Agradeço vocês também que vieram, agradeço quem estava quem está no YouTube, né? E o que virão assistir depois, né? Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tá certo, muito obrigada. Boa tarde para todos. Boa tarde.